7h21, de volta aqui com o nosso Jornal da Manhã, edição Três Lagoas. Muito obrigado pela companhia e pela sua audiência, onde quer que você esteja, tá? Vamos lá, porque tem entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios. Vamos falar de educação, né? Esse tema sempre importante, a gente precisa sempre debater esse assunto, porque faz parte da vida de todo mundo, né? Desde sempre, desde pequenininhos até a gente de mais idade, a educação está inserida todos os dias na nossa vida. E mais do que isso, a gente sabe que sempre tem datas importantes para a gente falarmos a respeito, como a de hoje, 28 de abril, que marca o Dia Mundial da Educação, enquanto em janeiro, lá atrás, foi debatido o Dia Internacional da Educação. Esse foi criado pela ONU e as duas datas reforçam a importância do ensino, tá? Mas a gente vai discutir os desafios reais da educação. Hoje, para a gente aprofundar esse debate, a gente recebe dois nomes que vivem a educação na prática, tá? O professor Dr. Tarcísio Luiz Pereira, da UFMS, que atua diretamente com políticas educacionais, formação de professores de gestão da educação, e também a professora doutora Terezinha Bazé de Lima, pedagoga, uma trajetória marcada pela defesa da educação como instrumento de transformação social. E aí a gente fala a respeito dessas questões envolvendo a educação. Professora Terezinha Bazé, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio PAN, uma alegria imensa, primeiramente, parabenizar esse espaço, essa oportunidade e esse momento de estarmos aqui hoje. Professor Tarcísio, seja bem-vindo, viu? Prazer falar contigo, pela primeira vez, inclusive. Sim. Bom dia. Obrigado, Henrique. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. É um grande prazer também estar ao lado aqui da professora Terezinha Bazé, num dia especial, né, que é o Dia Mundial da Educação, né? Para nós é um grande prazer ter esse espaço aqui com vocês da Jovem Pan. Bom, vamos começar aqui. Professora, quando a gente fala em educação como prioridade, hoje isso é um discurso que é real no Brasil? A educação é levada a sério? É prioridade dos governantes, principalmente? Olha, nós temos o Brasil, né, por fazer parte desse termo, desse compromisso que foi assinado aí nesse período, em 2000, né, que aconteceu esse Fórum Mundial. O Brasil é signatário desse compromisso. A gente observa que o país vem avançando em termos de políticas públicas para assegurar a qualidade da educação, né? Por exemplo, o Fundeb foi um instrumento de qualidade da educação, de valorização do professor, que surge após a assinatura desse compromisso. O Plano Nacional de Educação, com a priorização de metas, né? Com prazo, com porcentagem para ser cumprido, com a organização da sociedade civil organizada para pensar a educação, também é uma política que vem melhorando. É lógico que nós temos muito, mas muito ainda para crescer, né? Nós temos hoje um plano nacional que a gente encerra esse 10 anos, né, questionando. Nós não demos contas de cumprir todas as metas. Né? Estamos entrando aí numa outra década de planejamento, com uma avaliação assim, ainda nós deixamos a desejar, principalmente na questão da educação infantil, que hoje passa a ser prioridade o acesso das crianças às escolas públicas, independente da classe social dela. É um direito da criança a obrigatoriedade da sua vaga. E a gente observa que faltou no nosso país para cumprir isso aí. Principalmente infraestrutura. O país fez uma pesquisa, principalmente com as mães que não levaram as crianças às escolas. Sim. Crianças de 0 a 3 anos. Né? Porque o acesso de 0 a 3 anos, ele não é obrigatório para a família. Né? E a mãe deixou de levar. Por quê? Qual era a maior porcentagem de resposta? Porque não tem ônibus, o ônibus não passa, não tem acesso. Né? Então, ainda falta essa estrutura para que o acesso seja, de fato, priorizado na educação, principalmente infantil. Nessa pegada, professora, a gente avançou ou ainda a gente tem esses gargalos, como a professora disse? Então, Henrique,
O Brasil é um país continental, né? Eu acho que essas questões que a professora Terezinha Bazé aponta, né? De você atingir, né, um país tão grande, um índice de educação de qualidade não é uma coisa fácil, Sim. né? É um grande desafio para qualquer governante. Então, nesse sentido, nós temos avanços, sim, né? Após a Constituição Federal de 88, a gente garantiu, né, o acesso, né, a partir do ensino obrigatório na educação infantil e ensino fundamental. Então, isso é um avanço significativo, porque nós tínhamos várias crianças, né, e jovens fora da escola, né? E também tivemos avanço no ensino superior, né? Sim. Que é onde eu estou. Sim. Nós tivemos acesso, né, e principalmente da classe trabalhadora que chegou à universidade, né? Nós não tínhamos isso antes do ano 2000. Então, isso é um ponto significativo para nós enquanto país, né? É lógico que os desafios permanecem, né? Nós tivemos agora, recentemente, a aprovação do novo Plano Nacional de Educação, né? Algumas metas foram atingidas, outras ainda estão por atingir, né? Principalmente essa questão dos jovens que estão em situação de vulnerabilidade social, né? A evasão escolar ainda é muito grande no nosso país, né? Os jovens abandonam por conta de trabalho, geralmente, ou por conta de constituir família muito cedo, né? Então, nós temos muitos desafios ainda a ser enfrentados. E na educação básica, principalmente, eu acho que um ponto que a gente tem que tocar é a valorização do professor, né? Nós temos que ter políticas públicas, decisões, né, governamentais que valorizem o profissional da educação, né? Seja o professor, seja aquele profissional, né, que a gente chama de educador, que está ali no dia a dia da escola, com melhores salários, com melhores condições de trabalho, né? Acho que esses pontos todos são extremamente relevantes para a gente ter uma educação de qualidade. A valorização do professor, isso é um fato que aconteceu e segue acontecendo, né, professora? A gente vê isso no dia a dia. Já houve um grande avanço, né? Porque eu até gostaria de destacar aqui quais foram as metas que foram estabelecidas neste acordo. Tá. Então, primeiro, expandir a educação infantil, principalmente para as crianças vulneráveis, como destacou o professor aqui. Tá? A segunda, garantir acesso gratuito e obrigatório ao ensino primário e de qualidade. Todas essas metas, elas foram priorizadas e demarcadas que todos os países, 164 países participantes, eles tinham um compromisso de cumprir 100% dessas metas até 2015, tá? Nós já estamos em 2026, tá? A terceira, atender às necessidades da aprendizagem de jovens e adultos, destacada pelo professor, ainda como um gargalho, né? Crescemos nesse aspecto, crescemos muito. Se a gente for pegar lá, em 1800, o nosso país tinha uma porcentagem de 82% de pessoas analfabetas. A educação chega no Brasil com os jesuítas, porém para a elite. Para pessoas pensantes, mulheres não podiam estudar e os escravos também não. Os índios puderam estudar nesse período, para fim de catequização, né? Então, houve o quê? Já um país que inicia com exclusão. Tá? Então, de 82% em 1800, nós chegamos hoje em 2026, nos últimos dados do IBGE, o Brasil atinge 6%, né? Quer dizer, nós avançamos muito, mas vamos pensar em quantos anos? E 6% ainda é muito, é uma população imensa ainda para ser alfabetizada, né? E aonde estão as políticas de EJA hoje para que o adulto possa se alfabetizar? Né? Então, é uma reflexão. Também, a quarta meta era aumentar em 50% a alfabetização desses adultos. Eliminar disparidade de gênero no ensino primário e secundário. E melhorar a educação em todos os aspectos. Essa meta é a meta coração, né, hoje, que está prevista aí. A ONU, vendo que o país não conseguiu atingir essas metas, eles criaram um novo termo para dilatar esse prazo. O termo foi dilatado até 2030. Conclusão, nós temos apenas 4 anos. Eu acho que o dia de hoje
é para refletir. Qual foi a lição de casa que cada governante está realizando? E que nós temos para frente para cumprir. Então, é isso que nós queremos destacar hoje, né? Como se dá essa melhoria, né, da educação no nosso país, no nosso município, na nossa escola, na sala de aula. E a educação em todo sentido. Nós temos que falar aqui da educação, não só da educação formal, mas a educação também informal, do bom dia, né, do acolhimento, da educação que acontece na família, da educação que acontece nos grupos sociais. Nós temos também que discutir e validar essa educação informal que acontece nos vários grupos sociais que existem em cada comunidade. 7h31, professor, o que o senhor destacaria, né, disso que foi estabelecido nesse tratado, que é óbvio que alguns países têm mais condições de alcançar, outros não, acho que a maioria não, né? O Brasil também, em alguns pontos, avança, mas em outros pontos ele trava em certos aspectos, tem a questão política, o Brasil é muito grande territorialmente, né? Exatamente. Mas avançou muito, né? Henrique, educação é uma decisão política, né? É um projeto, né? A gente sempre fala assim, é um projeto de país, né? Educação muda vidas, né? Então, eu acho que para os nossos ouvintes, né? Para a mãe, para o pai que, né, leva o seu filho para a escola, né? Nós somos defensores de uma educação pública, né? Nós temos uma cidade, um estado que tem um ranking, né, bastante significativo em termos de colocação, né? O IDEB do Mato Grosso do Sul, a professora Terezinha acompanha esses números, né? É relativamente alto, né? Lógico que nós temos muito que avançar ainda, né? Mas, assim, o Brasil, de maneira geral, né, é um país diversificado, né? Eu acho que a gente tem desafios mais locais, mas também tem um desafio nacional, né? Além da questão da decisão política, né, também tem uma questão econômica. A professora Bazé falou do Fundeb, né? O Fundeb é fundamental, né? Recentemente tivemos também a questão da reforma do ensino médio, né? Na educação superior nós temos a questão dos recursos que vem para ensino, pesquisa e extensão, né? Isso tem que ser também repensado. Qualquer, né, governante que entra precisa repensar na ciência, na tecnologia brasileira, porque não se faz um país tecnológico, né, avançado, sem investir na educação. Na educação básica, né, na educação infantil, fundamental, né, ensino médio, educação de jovens e adultos, mas também na universidade, né? Três Lagoas tem o privilégio de ter uma universidade federal, né? A 23ª no ranking, né, das federais do Brasil, né? Tá em 64 em termos de ranking da América Latina, né? Uma universidade potente, importante e que, né, a professora Terezinha Bazé já foi diretora aqui do campus. Então, um destaque que também que a gente tem que fazer, né, para valorizar também a ciência, né, a tecnologia, a inovação, que nós temos aqui no estado do Mato Grosso do Sul por meio de uma universidade federal. E que, na área, só para fechar o ponto, Henrique, a formação de professores, né, nós somos da pedagogia, né, professora? E nós temos formado excelentes profissionais, né? Os nossos egressos passam em concurso aqui no município e na região. Atendemos uma região extremamente importante aqui, né, da Costa Leste, incluindo o estado de São Paulo. Então, assim, nós temos um impacto social extremamente importante. E aí, finalizo com isso, né? Os nossos projetos, né? Agora a gente tem o LEEI, a professora Regina está coordenando, né? Que também tem um impacto social importante, entre outros projetos. Aqui em Três Lagoas nós temos, só para você ter uma noção, né, da força da universidade, nós temos 8 programas de pós-graduação entre mestrado e doutorado, só aqui em Três Lagoas, na UFMS, mais as instituições privadas, né, também que tem um papel fundamental aí. Enfim, né, é um conjunto de coisas que, dentro desse desafio aí, nós avançamos, né, mas ainda temos aí bastante coisa para ser repensada e esperamos que os próximos passos aí dos nossos, né, governantes possam olhar para a educação com bastante respeito, carinho que ela merece, né? Essa pegada da formação de professores, a senhora já foi reitora, né? Diretora, isso. De um local onde se formavam professores, né, de uma universidade importante aqui no Mato Grosso do Sul.
Mudou muito dessa formação lá atrás para hoje, né? O professor hoje atua nessa área, mas puxando para um passado não tão distante. Melhorou o ensino? Hoje tem mais mecanismos. A gente tem, por exemplo, os EADs da vida, né? Ajudam, não ajudam? Em que sentido eles colaboram? Até que ponto? E na formação técnica desses professores, o que a senhora pode dizer de vivência, de experiência na sua trajetória? Se a gente for discutir a questão da EAD na formação, teve um ponto positivo como tem, que ela possibilitou o acesso. Uhum. Mas tem vários projetos de EAD. Então, nós temos EAD que são sérias, né? Que são comprometidas com a formação. Eu mesmo trabalho numa instituição que tem um histórico, né, de formação de profissionais na EAD, Uhum. né, no nosso país, como também uma instituição em Mato Grosso do Sul que foi a primeira a se qualificar para ofertar a formação de pedagogia e outras áreas em educação à distância. Então, nós temos várias instituições e vários projetos de EAD. Então, existe hoje um mecanismo do MEC, tá, seríssimo, que trouxe várias mudanças para a EAD na formação desse profissional, principalmente o pedagogo e as licenciaturas. Nós estamos passando por uma revisão crítica nacional para poder ofertar a pedagogias e as licenciaturas no formato EAD. Um outro ponto, houve avanço na formação? Muito. Eu discutia isso ontem numa palestra que realizamos no curso de pedagogia. Muito. E assim, e é muito bom a gente poder, assim, refletir como foi a sua formação e como houveram as políticas de formação para os profissionais que trabalham com a educação, principalmente inicial, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, em avanços teóricos, científicos. Nós discutíamos ontem sobre a questão da alfabetização. Vamos falar em formação para a alfabetização. Então, hoje, as pesquisas científicas, o acesso que nós tivemos em pesquisas científicas que apontam que a alfabetização ela vai muito mais além dos métodos de alfabetização, muito mais além das cartilhas, além as prefeituras se preocuparem em comprar apostilamento, tá? Existe uma crítica, porque as pesquisas vêm mostrando que a alfabetização ela acontece, né, hoje, com uma percepção que a criança tem sobre a escrita. Como é que ela escreve? Então, existe esse respeito a essas interações, essas significações da alfabetização. Hoje, Mato Grosso do Sul, e a gente fica muito feliz de ter um estado que tem um programa específico de valorização e formação de professor para a alfabetização. Isso é reflexo. Nós temos aqui Três Lagoas como selo ouro, né? Não foi só Três Lagoas, mas isso foi reflexo praticamente em quase toda a Costa Leste. Todos os municípios da Costa Leste, nós somos hoje em 11 municípios. Desses 11, nós temos 9 que são selo ouro e 2 que são selo prata. No nosso estado, com 79 municípios, nós estamos hoje com 60 municípios selo ouro. E isso foi porque houve um acordo do Estado com a universidade e o Ministério da Educação. Então, Três Lagoas, ela tem se destacado em nível nacional por esse quesito. Porque o CPTL, falo aqui desde o meu tempo como diretora, como professora, ele é o protagonista da alfabetização no estado de Mato Grosso do Sul. Então, todos os avanços que aconteceram, né,
da desmetotização, da alfabetização, para o avanço do construtivismo, para o avanço do socioconstrutivismo, foi um avanço muito grande. Só foi possível porque houve formação. E a Universidade Federal na frente. Hoje nós temos a professora Regina Marques como uma gestora de políticas, de programas de políticas públicas, na alfabetização, em um projeto nacional, não só para Mato Grosso do Sul. Né? Está acontecendo amanhã, em Campo Grande, um evento de extrema relevância, porque Mato Grosso do Sul está dando as cartadas na questão da alfabetização. Então, hoje nós temos criança com competência leitora em sala de aula, está comprovado isso pelas provas externas de avaliação. Então, Três Lagoas, assim como esses 60 municípios do Mato Grosso do Sul, estão de parabéns pela questão da capacitação, da formação continuada do professor e pela capacidade das crianças com competência leitora e escritura na alfabetização. Então, houve um avanço, né? Nesse compromisso que a ONU conseguiu expandir para 2030, a ONU só foi possível expandir porque ela parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17, e ela escolhe um dos objetivos, que foi o objetivo número 4, tá? Para todo o país. Uhum. Qual era esse objetivo número 4? O ODS 4. O ODS 4 refere-se sobre educação de qualidade. Qual era a meta? Qual é a meta? Assegurar a educação inclusiva, a educação equitativa, de qualidade e promover a oportunidade da aprendizagem ao longo da vida. Isso significa o quê para nós? Para a sala de aula, para a escola, para as secretarias como gestoras de todo o programa da educação em cada município. Toda criança na escola aprendendo a ler até os 8 anos de idade. Essa é uma meta. E o novo Plano Nacional de Educação traz essa meta, né? Segundo, todo jovem com ensino técnico, profissional de qualidade. Todo adulto com a chance e a oportunidade de voltar a estudar através da EJA. Esse é um ponto que nós temos que discutir. A universidade, né, as secretarias de Estado, a Secretaria de Educação, sobre como é que está a EJA. Ainda nós temos 6% de pessoas que precisam ser alfabetizadas. É um ponto. Então, esse é um ponto. Estou falando de alfabetização de adulto. Eu não estou falando de EJA para jovens que já dominam a escrita formal. Eu estou falando de EJA para alfabetizar. Nós temos ainda 6 milhões para alfabetizar. Como que está isso na nossa pauta? Né? Esse é um ponto. Esses dias, por que estou te trazendo isso aqui? Esses dias um senhor falou, professora, aonde que eu entro para me aprender a escrever meu nome? Gente, nós não encontramos nenhuma sala de alfabetização de jovens e adultos em Três Lagoas. Isso é muito sério. Então, nós temos que pensar sobre isso, né? Um outro ponto. Professor valorizado e com formação. É o 4º item desse objetivo, que o nosso professor Tarcísio trouxe aqui como um ponto importante. Então, o que eu coloco aqui? Hoje, já existe no plano de cargos e salário pontos de valorização do professor, tá? Porque no passado, só quem saía para estudar, que tinha o direito, eram os professores universitários. Éramos nós da universidade. E hoje, nós precisamos flexibilizar
dentro do plano de cargos e salário, as saídas dos professores para mestrado. Eu, recentemente, tive uma aluna orientando que passou no mestrado, excelente aluno, e ele falou, professora, eu vou ter que desistir do meu trabalho, porque eu priorizei cursar o mestrado, que eu não pude sair. Falei, não, mas por quê? Existe um plano de cargos e salário. Ele falou, não, eu faço parte, eu sou um professor contratado, tal, não estou dentro do plano de cargos e salário. Então, isso são gargalhos que nós temos que, sabe? Tem que avançar, né? Temos que avançar. Então, ainda não existem critérios claros, tá? Dentro do plano de cargos e salários das secretarias municipais e estaduais para saídas para os professores estudarem. O que é um grande problema. Agora, então, esse 7h46. é um problema para ser pensado. Professor, essa questão envolvendo a formação desses jovens, né? As crianças alfabetizadas, jovens, saem do município, vão para o estado e muitas vezes, até a rede particular em geral. Como é que você está recebendo esses alunos quando ingressam na universidade? Quando fala de escrita, quando você vê no dia a dia ali, como é que eles estão sendo preparados? De fato, tudo isso que a professora Terezinha colocou, de fato, se cumpre, eles aprendem, eles chegam lá da maneira correta e vocês seguem o caminho deles dentro da universidade de formação? Henrique, essa é uma pergunta fundamental, né? O perfil do jovem universitário mudou, né, ao longo dos anos e agora está tendo uma nova mudança, né? Nós estamos com um programa interessante agora na UFMS, que é o 60+, né? O 60+ é para essas pessoas mais experientes há mais tempo, né? Voltar para a universidade, mas assim, o público-alvo nosso é o jovem, né? O jovem está chegando, assim, nós temos várias questões aí a ser ponderadas, né? Primeiro, vivemos uma pandemia, né? Isso teve um impacto profundo na formação, né? Do povo brasileiro, né? Nas escolas, né? Os pais ficaram bastante... Todos nós ficamos bastante, né? Aturdidos com aquilo que aconteceu. Tivemos que fazer adaptações, o ensino remoto emergencial, né? Não dava muito certo, né? O celular que não pegava, a internet que não conectava. Então, foi um Deus nos acudas, né? Para falar Verdade. E isso não foi diferente na universidade, né? Então, nós estamos ainda sofrendo... Por que eu citei a pandemia? Nós estamos sofrendo ainda o impacto desse período da pandemia, né? Isso mudou, né? Para nós, professores também. Nós estamos recuperando agora o ensino presencial, né? Que a gente tinha antes da pandemia. Então, houve um esvaziamento, sim, na universidade, né? Inclusive, algumas questões vieram para ficar, por exemplo, algumas atividades, a gente ficou tudo online, né? Infelizmente, não teve como barrar isso, né? Lógico que aqui, por exemplo, nosso ensino é presencial, né? A professora Bazé fez essa ressalva aí com relação a EAD, né? Como um meio, tem algumas EAD importantes, mas tem EAD complicadas. Mas o ponto é assim, o estudante ele está chegando, e junto com isso nós tivemos uma reforma do ensino médio, né? Essa reforma também, ainda o resultado está vindo, né? Quer dizer, foi uma coisa que mexeu muito com a garotada ali no ensino médio, né? Itinerários formativos, né? Nós tínhamos um modelo de educação, né? De ensino médio, melhor dizendo, e depois isso mudou, né? Com a reforma, E aí isso tem impactos profundos na formação do jovem brasileiro, né? Que chega da universidade com defasagem. E um outro ponto, nós estamos concorrendo com mecanismos hoje tecnológicos muito potentes, né? Por exemplo, essa questão dos celulares, né? Que também a gente está discutindo hoje se deve usar ou não nas escolas, né? Principalmente no ensino médio. O jovem fica muito tempo nas redes sociais, né? Tem países que tirou, de fato, o celular da escola, porque, de alguma forma, a gente estava perdendo ali o time do processo de ensino-aprendizagem. E isso tem reflexo na universidade. Então, é um jovem que chega com mais tecnológico, mas, ao mesmo tempo, com algumas dificuldades de fazer um estudo mais aprofundado, né? Então, os desafios que nós, professores, temos enfrentado na universidade, na formação desse jovem, é justamente retomar isso, né? A importância da leitura, a importância de se envolver em projetos, mas aí um destaque, né? Nós temos o acolhimento, nós temos até um projeto na pedagogia, né? Liderado pela professora Ligiane,
que é um projeto chamado Acolhimento, que esse jovem chega, nós temos né, a equipe de professores do curso, né, só para citar o que eu estou, acolhe esse jovem, né, com atividades culturais, artísticas, científicas, né, e vai ao longo do curso fazendo o acompanhamento. Então não é só um acolhimento, também é um acompanhamento, né, e nós fazemos também atividade de nivelamento de ensino, quer dizer, para esse jovem que está com uma defasagem de aprendizagem chegar, né, a um nível universitário, mas tem dado bastante resultados, né? Só para você ter uma ideia, nós temos em números, né, de ingressante, só o curso de pedagogia, por exemplo, né? Mas aqui em Três Lagoas nós temos mais de 3.000 estudantes, só na UFMS, né? São 18 cursos entre graduação, bacharelado, né? Mais 8 programas de pós-graduação, né? 6, 8 programas de pós-graduação, porque letras tem 2, né? E recentemente a gente agora inaugurou, né? O ministro da Educação esteve em Campo Grande, inaugurando um prédio novo aqui, que a gente chama de Bloco 9, que é o multiuso, né? Que são mais de 3.000 metros quadrados, né? De construção, com anfiteatros, salas. Quer dizer, a gente está melhorando a infraestrutura para melhorar também o ensino-aprendizagem, né? Então, esse processo que a gente vai fazendo de acompanhamento, né? No sentido de fazer com que o jovem melhore, né? Então, nós temos anualmente em torno de 40, 50 estudantes que entram no curso de pedagogia, né? Então, o ingresso nosso é muito alto, assim, relativamente, não alto, né? Mas relativamente bom. A gente tem mantido essa meta. Então, a universidade, ela é atrativa, né? E, assim, nós temos muitos jovens atuando no município, na educação básica, né? Como estagiário, né? Isso é um ponto importante também, a gente chama de estágio não obrigatório, né? Que eles recebem um recurso. Então, quer dizer, além do acesso à universidade, a educação superior também tem gerado emprego para esse jovem, né? E no ensino médio tem o pé de meia, entre outras coisas, aí que não daria para a gente falar, né? Nessa manhã toda a gente poderia ficar conversando o dia todo. Mas é isso, Henrique, nós fazemos esse acompanhamento desse jovem, né? Para que ele possa entender a universidade como uma mudança. Muitos jovens é a primeira geração que está chegando à Universidade Federal, né? E que isso vai ter um impacto não só na vida dele, mas em toda a família dele. Isso é fundamental. O que aconteceu na minha, por exemplo, que eu sou egressa aqui do curso, né? Então, isso é fundamental para todos nós, né, como educadores. E isso é reflexo de uma educação básica, né, que começa lá na educação infantil, né? Porque é interessante isso. Nós temos uma articulação com a educação básica aqui muito importante, né? Muitos professores estão ali na educação básica com projetos, né? Ou acompanhando estágio, né? No dia a dia das escolas. Quer dizer, a gente não fica só no interior da universidade. Há uma relação entre a teoria e a prática, né? Então, essa relação é extremamente importante. A gente faz divulgação dos cursos, né, da universidade, né, para atrair esse jovem. Quer dizer, é lógico que a gente gostaria de ter mais pessoas na universidade, né? Mas a gente tem feito um trabalho extremamente importante, como eu disse anteriormente, com impacto social significativo, né? E isso tudo vale muito a pena, porque quando tem essa sinergia, desde a educação básica até as universidades, quem sai ganhando é a criança, e depois lá na frente, quando ela, né, de fato, ela está pronta para exercer a sua atividade que ela está formada, seja na área de pedagogia ou qualquer outro curso que ela escolher, né, professora? Eu gostaria também aqui de destacar uma coisa importante que o Narciso estava colocando sobre essa formação, né? Essa pergunta maior. O que isso reflete dessa formação na sala de aula? Foi por esse motivo, né, de mudanças que ocorreram agora, que o Ministério da Educação lança o novo marco regulatório para a formação de professores em EAD. Principalmente para quem atua na pedagogia. Hoje, a pedagogia, a partir desse marco regulatório, ela vai formar exclusivamente o professor para a educação infantil e para os anos iniciais. Essa questão de a pedagogia formar para a gestão, formar para a coordenação pedagógica, isso não existe mais. Os projetos que continuam ainda de formação dentro dessa vertente já estão ultrapassados e fora do marco regulatório. Um outro ponto do marco regulatório.
não haverá mais formação de professores, tanto na pedagogia quanto nas licenciaturas, letra, história, geografia, matemática, em EAD. Não existe mais a EAD formando 100% o professor. Esse marco regulatório veio para extinguir, para erradicar a formação do professor exclusivamente dentro de um projeto de EAD 100%. Quem formou, formou até agora. O que o marco regulatório possibilitou foi que todas as instituições que já tinham aluno, né, ingressado na pedagogia, ele tem o direito de concluir naquele currículo que ele iniciou. Mas todas as instituições tiveram o prazo de 24 meses para ajustar os seus projetos. Hoje, 50% da carga horária da formação de professores dentro da pedagogia e dentro das licenciaturas terão que ser obrigatoriamente 50% presencial. E todas as instituições vão ter que se virar nos 30 para possibilitar e adequar a sua estrutura para receber os seus alunos de EAD para as obrigatórias disciplinas presenciais. E, de fato, consolidar isso que o professor trouxe de destaque, que a Universidade Federal faz tão bem, que é uma cultura da Universidade Federal, esse vínculo de aproximação do aluno formador com o professor que está lá ensinando o aluno a aprender. Então, esse elo do contato do aluno, mesmo e principalmente EAD, vai ter que ter o contato com a escola, com a sala de aula, através de projetos que deverão ser desenvolvidos e os alunos de EAD participando. Então, foi o fim no Brasil, aconteceu, né, de as universidades ou as instituições de ensino superior ter projetos para a formação de professores em EAD. Que bom que isso aconteceu, né? Porque estava muito bagunçado a maneira que estava. Esse é um avanço em prol da meta, educação, né, de qualidade nos 3 níveis de ensino, né? Isso é importante. 7h58, para a gente fechar, eu queria que vocês respondessem a questão seguinte. O que precisa mudar com urgência na educação brasileira? E se vocês tivessem o poder de decisão hoje, qual seria a primeira medida? Olha, pergunta de ouro, né? Pois é, então, eu acredito que primeiro, falar da importância desse momento que nós estamos discutindo educação, né? Tá. Porque é um espaço fundamental, né? O desafio, eu acho que, primeiro, pensar na questão da evasão escolar, né? Nós temos muito jovem fora da sala de aula, né? A professora Bazé apontou a questão da EJA, né? Mas também a questão da valorização do professor, né? Para reafirmar o que nós conversamos há pouco. E pensar também no avanço, né? Agora a gente está discutindo, Henrique, a questão da jornada integral, né? E do Plano Municipal de Educação aqui. Todos os municípios têm feito isso a partir do Plano Nacional de Educação, né? Acredito que nós temos que pensar enquanto sociedade, né? Desde do pai, da mãe, nós professores, né, os nossos governantes, a sociedade, né, de maneira geral, pensar em atingir as metas propostas, né? A professora Bazé apontou aí que a partir dos anos 2000, que deu origem ao Dia Mundial da Educação, nós tivemos metas, né? Algumas foram atingidas, outras não. Agora nós temos novas metas, né? Então, eu acredito que um dos desafios principais é isso, quer dizer, ter um projeto político que mude a sociedade. E para mudar a sociedade, qualquer país, né, hoje que nós apontamos como país desenvolvido, investir primeiro em educação. Né? O Japão fez isso lá nos anos 60, né? Os Estados Unidos, enfim, Inglaterra, Singapura, né? Que hoje tem uma educação de qualidade, Tailândia não, né? Mas Singapura e Finlândia, Finlândia, que tem um dos índices mais altos de educação do mundo, né?
lá no PISA, quando mede, né, aquela prova mundial que vai medir o índice educacional do mundo. Então, esse é um desafio, né? Melhorar o índice de qualidade significa investir melhor em infraestrutura, em condições de trabalho, mas também em valorização docente, né? E valorização social do profissional da educação, né? Nós somos um profissional ainda pouco valorizado, né? Quer dizer, todo mundo passa pela mão do professor, né? O médico, o advogado, todo mundo passa ali pela educação infantil, pela educação fundamental, né? Pela educação básica e pela educação superior. Ninguém se forma sem passar pela mão do professor, né? A gente brinca que o professor é aquele aluno que permaneceu na escola, né? Os outros foram saindo. Então, acho que esse é um ponto fundamental, né? Ter um projeto de transformação e decisão, Henrique. Eu acho que esse é o ponto, né, para fechar. Esse é o ponto fundamental, né? Uma decisão política. Acho que os nossos governantes têm que olhar para a educação e dizer: esse país merece uma educação de qualidade e investimento. Mais recurso para o setor público, né? Mais investimento em pesquisa, né? Mais investimento na formação de professor. Quer dizer, o dinheiro, né? Porque não se faz educação sem dinheiro. Né? Não se faz um país que se pensa, né, inovador sem recurso, né? Então, nós lutamos, e aí eu fecho, para 10% do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, que vá para a educação. Nós não temos isso. Hoje nós estamos em 6% do PIB, que é a arrecadação nacional, né? Que está indo para a educação. O Plano Nacional de Educação prevê 7,5% do PIB. Nós não atingimos ainda os 7,5%. Mas nós lutamos para, no mínimo, 10%. Isso significa que recursos que estão indo para outros setores, né, que eu não vou nomear todos aqui, deveriam ir para a educação. Né? Então, é um projeto político. Eu tenho que escolher, por exemplo, o dinheiro que vai lá para o FIES ou o dinheiro que vai para o ProUni. Eu tenho que pensar, será que ele tem que ir para o FIES ou para o ProUni? O FIES é aquele financiamento estudantil que vai recurso para as instituições privadas, né? Que é importante para o acesso, né, e etc. Mas será que não seria mais importante eu investir, por exemplo, numa universidade pública, de qualidade, né? E que esse recurso possa, de fato, retornar para a sociedade? Porque isso retorna, né, em profissionais qualificados. Isso, quer dizer, a gente falou do impacto social aqui, né? Isso tem um retorno para... Então, esses são desafios, né? Então, agradeço muito pelo espaço, né? E dizer que todos nós temos na alma a educação e defendemos esse projeto que seja realmente transformador. Então, essa seria a sua primeira medida, 10% do PIB destinado para a educação. Exatamente. Professora. Olha, assim, vamos colocar-se no lugar, né, de um gestor de educação em grande escala, com poder de decisão, né? Eu pensaria também na questão da formação e valorização do professor, né, com ênfase dessa formação, do direito da formação em serviço, tá? Que de fato acontecesse. Melhoria, a flexibilização para permitir que o professor possa ascender nos níveis de formação. Mestrado e doutorado hoje é para todos os professores, principalmente para a educação infantil. Nós precisamos ter os melhores professores formando a base da infância para o futuro. Eu teria esse olhar. Um segundo olhar, que nenhum dinheiro da educação, que não é suficiente, como destacou o professor, não fosse desviado da pasta da educação. O dinheiro da educação tem que ser para a educação. E o gestor público, principalmente o prefeito e o secretário e o nosso governador, precisa cuidar deste encaminhamento. Dinheiro da educação tem que ser gasto com a educação, com a infraestrutura, com os materiais, com a merenda escolar, com a formação de professores, com a valorização dos professores. Nós já temos grandes projetos de valorização dos professores aqui em Três Lagoas, a exemplo do professor da educação infantil, tá? Que tem aí no final do ano um prêmio
que é uma grande valorização, nós estamos de parabéns, mas nós precisamos destinar a verba da educação para a educação. Isso tinha que ser crime, o desvio da verba da educação, porque ainda existe. E um outro ponto, que a cidade fosse uma cidade educadora. Que a educação permeasse todas as pastas, todas as secretarias. Como o professor destacou, do eixo de desenvolvimento da competência humana é a educação. Então, a educação tinha que ser a base da administração pública de uma cidade. Existe hoje no Brasil um programa que se chama Cidades Educadoras, que foi criado em Curitiba. Olha, Três Lagoas precisa entrar no programa Cidades Educadoras. Esse é um sonho. Porque todo mundo vai se preocupar com a educação, desde o vigilante, do guarda, do trânsito, todas as áreas. Seria isso. Muito bem. Agradecendo cada um de vocês, professor Tarcísio, professora Terezinha, por esse debate, falando de educação nesse dia 28 de abril, Dia Mundial da Educação. Acho que a gente contribuiu um pouquinho para as pessoas que acompanharam, né, entendendo um pouquinho da realidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul e alguns pontos a nível de Brasil, porque tudo é ligado uma coisa a outra, vem tudo de cima até chegar a Três Lagoas, e isso move a educação de todos nós. Obrigado mais uma vez, bom dia, sejam sempre bem-vindos aqui ao Grupo Difusora.